Olha, quem estuda para a área fiscal já sabe, né? Simples Nacional é um daqueles temas que, com certeza, vai estar na prova. E hoje a gente vai mergulhar fundo num dos pontos que mais derruba candidato: as regras de exclusão. Essa pergunta, ela parece bem simples, né? Mas é aí que o perigo mora. As bancas examinadoras, elas adoram pegar essa aparente simplicidade e criar uns casos bem cabeludos para testar o conhecimento. Entender o quando e o porquê uma empresa é excluída, isso é o que separa quem passa de quem fica pelo caminho. Pois é justamente nesse tipo de detalhe que se perdem pontos preciosos. Mas olha, a boa notícia é que existe uma lógica por trás de tudo isso. E o nosso objetivo aqui hoje é exatamente esse: pegar essa lógica para não precisar decorar nada e sim raciocinar na hora da prova. Bom, para organizar o nosso raciocínio, a gente vai seguir este roteiro aqui, tá? Primeiro, os dois caminhos da exclusão. Depois, a exclusão feita pelo próprio contribuinte, o caso crítico do excesso de receita, que cai demais. Aí a gente vê a exclusão de ofício, uma regra mais avançada de modulação, e fecha com os prazos e as penalidades. Fechado? Então, vamos começar. Então, vamos lá. Para a gente entender a exclusão do simples, a primeira coisa, o ponto de partida, é saber quem pode dar o pontapé inicial nesse processo. E é bem simples, na verdade. Só existem duas situações possíveis. Tudo, absolutamente tudo, vai se encaixar em uma dessas duas. O mapa mental que a gente precisa ter na cabeça é esse, ó. De um lado, a própria empresa comunica a saída. E isso pode ser por vontade própria ou porque ela foi obrigada a fazer isso. Do outro lado, quem age é o fisco. A Receita Federal vai lá e exclui a empresa. Ponto. Todas as regras que a gente vai ver daqui para frente partem dessa divisão fundamental. Beleza, vamos focar então no primeiro grande grupo, a exclusão que parte do contribuinte. Ou seja, a própria empresa vai lá e comunica a sua saída. Mas atenção, mesmo aqui dentro a gente tem uma subdivisão super importante. A empresa pode simplesmente decidir sair. Talvez o regime não seja mais vantajoso, uma decisão estratégica mesmo. Mas não é isso que a banca quer saber. O que as provas exploram de verdade é quando a empresa é obrigada a comunicar a própria exclusão. Por quê? Porque ela descumpriu alguma regra. É aqui, nessa obrigatoriedade, que estão as pegadinhas. E falando em obrigação, chegamos no campeão absoluto de cobrança em provas, o famoso excesso de receita bruta. E olha, o pulo do gato aqui está nos detalhes. Não adianta só decorar o limite de faturamento. A banca vai querer saber o que acontece dependendo de quanto a empresa excedeu e quando isso aconteceu. É aqui que o jogo fica sério. Olha só a lógica aqui nesta tabela. É fundamental entender isso. Se a empresa estoura o limite, mas por pouco, até 20%, a lei dá uma colher de chá. A exclusão fica só para o ano seguinte. Dá um tempo para a empresa se organizar. Agora, se o estouro foi grande, mais de 20%, aí a conversa é outra. A consequência é imediata, é muito mais grave. E no primeiro ano de atividade, a coisa fica feia mesmo. A exclusão é retroativa, volta lá para o começo de tudo. E os prazos para comunicar essa situação seguem exatamente a mesma lógica da gravidade. Faz todo sentido. Se o excesso foi pequeno, aquele de até 20%, a empresa tem até o último dia útil de janeiro do ano seguinte para avisar o fisco, com calma. Agora, se o excesso foi grande, mais de 20%, a urgência é máxima. Tem que comunicar até o último dia útil do mês seguinte ao que o limite foi ultrapassado. E aqui, pessoal, muita atenção. Isso é pegadinha clássica daquelas que a FCC, por exemplo, adora colocar na prova. Para fins de exclusão do simples, o limite da receita do mercado interno e o limite da receita de exportação são independentes, eles não se somam. Então, sim, uma empresa pode faturar até 4,8 milhões aqui dentro e mais 4,8 milhões exportando, sem ser excluída por isso. Muita gente erra somando os dois. Ok, até agora o protagonismo era da empresa. Era ela quem comunicava a saída. Mas e se ela tinha obrigação de comunicar e não fez? Ou pior, se cometeu uma infração bem grave? Bom, aí o jogo vira. O fisco entra em campo e faz a chamada exclusão de ofício. E essa exclusão de ofício, ela não acontece só porque a empresa não comunicou o excesso de receita, não. A lei traz um rol de situações bem graves. Algumas são até meio óbvias, né? Vender contrabando, usar laranjas. Mas outras são mais técnicas e, por isso mesmo, são um prato cheio para as bancas. Coisas como não ter o livro caixa, ter despesas ou compras muito maiores que a receita, tudo isso pode levar à exclusão de ofício. Ah, e aqui tem um clássico dos clássicos. A banca adora confundir os conceitos de embaraço e resistência. Mas tem um macete muito bom para não cair nessa. Pensa assim, embaraço tem a ver com escrituração, com papel, com documento.
é quando a empresa se recusa a mostrar os livros. Já resistência lembra de recinto, do local físico. É quando o fiscal é impedido de entrar no estabelecimento. Com essa associação, não tem como errar. Outro ponto que exige muita atenção, os percentuais. A banca pode facilmente trocar um pelo outro na questão. Veja bem, se o valor das despesas pagas for maior que 20% do que entrou de receita, isso já é motivo para exclusão. Agora, quando a gente fala de compras de mercadorias, a tolerância é bem maior. O limite é de 80% da receita. Guarde bem essa diferença. 20% para despesas, 80% para compras. Beleza? Agora vamos subir um pouco o nível. Esse é um tópico mais avançado, daqueles que podem ser o diferencial na pontuação, sabe? Especialmente em provas como as da FCC. Vamos falar sobre a tal da modulação dos efeitos da exclusão. Pensa na seguinte situação. O fisco está fiscalizando e descobre que lá no passado a empresa cometeu uma infração que deveria ter causado a exclusão. Só que o fiscal também percebe que a empresa já corrigiu esse problema há muito tempo. Seria justo excluir a empresa a partir de agora por algo que já foi resolvido? A lei diz que não. É aí que entra a modulação. A exclusão vai retroagir, vai valer para o período em que o erro existiu, mas os efeitos dela param no dia 31 de dezembro do ano em que tudo foi regularizado. É uma regra de pura razoabilidade. Mas, e sempre tem um mais no direito tributário, né? Atenção máxima aqui, porque essa é a exceção que cai em prova. Essa regra da modulação, esse benefício, ela não se aplica de jeito nenhum nos casos de exclusão por excesso de receita bruta. Para essa situação específica, não tem conversa. A regra é dura e não tem esse abrandamento. Bom, para a gente fechar o nosso raciocínio de hoje, vamos ver as consequências de ser excluído de ofício. Porque não é só sair do regime e pronto. Existe uma penalidade, um período de, vamos chamar de castigo, em que a empresa fica impedida de voltar. A regra geral é a seguinte: na maioria dos casos de exclusão de ofício, aqueles que a gente viu, a empresa fica proibida de voltar para o Simples Nacional pelos próximos 3 anos calendário. Agora, se a exclusão foi por um motivo que envolveu fraude, dolo, simulação, coisas como usar laranjas, por exemplo, aí a punição é muito, mas muito mais pesada. O impedimento sobe de 3 para 10 anos. É uma diferença enorme e, claro, as bancas adoram cobrar exatamente essa distinção. Então percebe, dominar a exclusão do simples não é sobre decorar um monte de prazo e percentual solto, é sobre entender a estrutura lógica. Quem iniciou a exclusão, qual foi a gravidade do ato e qual é a consequência que a lei dá para isso. Com esse mapa mental, as pegadinhas ficam muito mais fáceis de identificar. E agora, depois de tudo isso, qual daquelas pegadinhas ficou mais clara na sua cabeça?